Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. E saiba que é com grande alegria que tenho a sua companhia e sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. A palavra de Deus produz frutos na medida em que encontra terreno bom e receptivo. Assim, permitamos que a palavra transforme nossa vida e nos conduzam à realidade do céu. E o Evangelho deste sábado, dia 19 de setembro de 2020, é o Evangelho de Lucas, o capítulo é o 8, versículos do 4 ao 15. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sob pedras, brotou e secou porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram junto e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que, olhando, não vejam, e ouvindo, não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento, acreditam, mas, na hora da tentação, voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com o coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje vem nos mostrar que o mais importante é evangelizar e sempre devemos lançar as sementes da palavra. O semeador do Evangelho de hoje não estava preocupado se as sementes estavam caindo em terreno bom. E nós também não devemos lançar as sementes apenas para os que podem responder de forma positiva, pois a evangelização é para todos e os resultados não dependem de nós, mas da graça divina. Assim, queridos, para melhor compreender, novamente, Jesus utiliza de parábolas, histórias sobre os acontecimentos do dia a dia para ilustrar verdades espirituais. E uma das parábolas mais importantes é a que Lucas nos apresenta no dia de hoje. Jesus
caminha de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, até o momento em que grande multidão se reúne em torno dele, vinda de todos os lugares. Então Jesus fala sobre a semente. E ele usa uma linguagem simples, acessível para um povo simples como nós. Jesus fala hoje também a você, a mim. Há um semeador e uma semente. E o que faz o semeador? Semeia a boa semente. E quem é o semeador de que Jesus fala? É Deus. E que semente boa o semeador semeia? A semente da paz, do amor, da alegria, da fraternidade, do acolhimento, do serviço alegre e generoso, da entrega total de si a Deus e ao próximo. O semeador não se preocupa com os resultados, sabe que a semente germinará, sabe que é fértil e dará bons e abundantes frutos, e depender da boa disposição do terreno que a acolhe. O semeador, queridos, dá a sua semente. Cabe a partir daí a liberdade e a responsabilidade de quem a recebe deixar germinar, crescer, se tornar uma grande árvore onde as aves fazem seus ninhos, onde os homens vêm buscar alimento e descansar à sua sombra. E o semeador não julga a aparência da terra onde a sua semente cai. Age com paciência se é dura, se é superficial. Na terra rasa, sem profundidade, a dura, rigidez, existência, é difícil da semente se aninhar. A semente de Deus só germina e cresce quando levada para o mais íntimo da terra. Ela cresce de dentro para fora e os frutos começam a transbordar do coração da terra. O semeador age com delicadeza, sem deixar de ser firme se a parte da terra é cheia de pedregulhos, de espinhos. Nas pedras, a boa semente do amor seca. A semente se instala à margem de pequenas fontes, onde brota a água cristalina, a humildade, o despojamento, o crescimento de si. Portanto, a semente é uma só. No entanto, a qualidade do terreno do coração de cada um é o que muda e faz a diferença para a abundância da colheita. E a parábola apresentada no dia de hoje nos revela que, nas 4 situações em que a palavra foi anunciada, as pessoas ouviram, entretanto só deu fruto de perseverança quem ouviu com um coração bom e generoso. Não nos basta apenas estar presentes, escutar a mensagem do Evangelho com indiferença e desatenção. O mais importante é ter um coração contrito e atento, que não questiona porque confia, e sim acolhe a mensagem de Deus. O coração que não tem profundidade é superficial e distraído, por isso não consegue alcançar o pensamento de Deus e facilmente é vencido pelas sugestões do inimigo. Agora, um coração bom e generoso é aquele que se abre não somente para escutar, mas para viver segundo a palavra que lhe foi anunciada. Este sim consegue dar fruto na perseverança e seguir passo a passo o caminho proposto por Jesus. E poderíamos dizer que o Evangelho de hoje nem precisaria de uma reflexão aprofundada, pois o próprio Jesus o detalha e nos faz refletir por meio do seu olhar. Mas, no entanto, gostaria de acrescentar algo a esta reflexão. Não que Jesus não tenha falado, mas que talvez alguns ouvidos ou olhos tenham sido solos secos, pedregosos ou até mesmo espinhosos demais para compreender e guardar as palavras de Deus. Saiba, queridos, que a semente hoje pode ser tudo de bom que temos e que de alguma forma queremos multiplicar. E que tal amor, carinho, generosidade, respeito, fidelidade, compromisso, serviço, apoio e coragem? Não faltariam sentimentos e atitudes boas, não é mesmo? Entretanto, falta o terreno,
a pessoa que propague, que multiplique. E muitos até se perguntam: o que será este terreno? Podemos nós mudar um terreno inapropriado em um terreno apropriado? Saiba que a resposta é sim. Se este terreno é o nosso coração e o de cada pessoa a quem lançamos as sementes com bons pensamentos, com sentimentos e atitudes, podemos preparar este coração antes de lançarmos as sementes. Pois de que vale lançar pérolas aos porcos ou sementes aos espinhos? Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, com todos os ensinamentos que o Evangelho de hoje vem trazer para as nossas vidas, não esqueçamos que a semente é a mesma. Os terrenos é que são diferentes, cada um dá o fruto segundo suas condições. Os terrenos defeituosos, inférteis, o resultado é minguado, insatisfatório. Já o terreno bom, esse sim, produz frutos abundantes. Por isso, que cada um de nós verifique a qualidade do próprio terreno. Em outras palavras, como ouvimos a palavra e o que fazemos para transformá-las em boas obras. Nos cabe examinar a consciência e, sinceramente, descobrir os obstáculos por que a palavra de Deus não dá fruto em nós. Será que são as preocupações com os bens materiais? Ou talvez a intolerância e a falta de interesse pelas coisas de Deus e a vida da igreja, da comunidade? Saiba que Deus continua a semear generosamente sua palavra no terreno do mundo e no interior do nosso coração. Amém? Muito obrigado pela companhia. E não se esqueça que o seu like, o seu comentário, a sua participação neste vídeo é muito importante. Se inscreva no canal se por acaso você ainda não é inscrito e compartilhe esta mensagem do Evangelho de hoje com algum amigo, com um familiar. Assim essas palavras poderão tocar também no fundo do coração destas pessoas que tanto necessitam de uma palavra, de um consolo, de um apoio. Sinta-se à vontade para deixar nos comentários também o seu pedido de oração. Sempre estaremos orando por você e sua família com muito respeito e carinho. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja e ilumine, e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. E um ótimo dia.